Paz do Senhor, igreja. Quem vos fala é Lucas de França, dando continuidade aqui à nossa devocional desta quarta-feira. O tema: os espíritos maus são enganadores. Nosso texto se encontra lá em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 17. É um texto muito grande, não vou ler, sintam-se à vontade em casa para ler. Mas Tessalonicenses foi escrito por Paulo quando ele, na época que ele estava viajando pela segunda vez, fazendo sua viagem missionária. Foi por volta dos anos 50 a 51 depois de Cristo. Paulo escreveu para os membros da igreja que moravam em Tessalônica, ok? E a segunda epístola de Tessalonicenses nos fornece importantes informações quanto à segunda vinda de Jesus à Terra. Cita a ideia de que Deus vai voltar, Jesus vai voltar, no caso, com uma labareda de fogo, e que o castigo dos iníquos será a destruição ante a face do Senhor. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. A segunda epístola também fala também contém a profecia de Paulo quanto à grande apostasia. Apostasia quer dizer a renúncia da religião, o abandono na sua fé. Que ele fala da grande apostasia que a igreja vai ter, que muitos da igreja se afastarão do evangelho antes da segunda vinda do Senhor. E a profecia de Paulo quanto a essa apostasia lembra aos membros da igreja de hoje em dia o motivo por que era preciso que o evangelho fosse restaurado nos últimos dias. Ou seja, Paulo quer dizer que a gente hoje em dia vive muito dessa apostasia. É nítido o quanto a gente vive isso, né? Irmãos e irmãs abandonando a fé, abandonando a igreja por falta de amor a Cristo, por falta de entendimento a Cristo. A gente vê que em certos países, o evangelho não pode ser divulgado. É crime você falar de Jesus, é crime você pegar uma Bíblia e ler. Muitos cultos são realizados de forma escondida, na Ásia, na China, também tem no Oriente Médio, e isso leva muita gente, na apostasia, leva muita gente a descrer de Deus, leva muita gente a se afastar de Deus, E segundo Tessalonicenses 2, Paulo corrige a ideia errônea de que a segunda vinda já ocorrerá e profetiza que haveria uma apostasia antes que o Senhor voltasse. Ele incentiva os santos tessalonicenses a permanecerem na fé. Ele também fala de falsos profetas, e é isso que a gente vê aqui na lição, lá no tópico 1 da lição, que o tema é cuidado com os falsos profetas, que quando os samaritanos eles querem, vamos dizer assim, ali auxiliar, ajudar os judeus não recusam a proposta de cooperação dos samaritanos e nem queria que eles visitassem, e eles com isso os samaritanos eles pegam profetas ali e influenciam profetas, fazem ali suborno com os profetas para que os profetas cheguem nos judeus, cheguem em Neemias e falem falsas profecias para Neemias, dizendo que Neemias estava correndo o perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para salvar a vida. Uma delas foi a profetisa Noadias, fez isso, Se a gente ler aqui aqui a aula toda, da EBD, a gente vai ver que a Bíblia revela a existência de falsos profetas e tal, e a Bíblia fala muito bem sobre isso, de que a gente deve julgar as profecias para saber se são boas, se não são. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque estamos vivendo o fim dos tempos. Paulo já disse que a igreja vai esfriar, que a igreja vai ter uma grande apostasia dentro da igreja, e devemos ter cuidado para não nos influenciarmos também com o que vem no mundo, porque a gente sabe que é uma recusa muito grande, que é um preconceito muito grande que a gente vive, que são os motivos de zombaria, motivos de, enfim, tudo de ruim, tendo onda com Deus, com Jesus,
A gente vê muito isso agora nessa época de final de ano, né? Que diz que tem um certo canal no YouTube que diz que Jesus é gay, tá? E a gente sabe que isso é uma grande mentira, que isso faz muitas pessoas abandonarem a fé e desacreditar até do ser de Cristo, né? Então é isso, fique com Deus, que Deus nos abençoe. Obrigado pela grande oportunidade de trazer mais uma devocional. Até a próxima, tchau, tchau.